Oi, quinto ano, tudo bem? Como é que foi o final de semana? Tudo tranquilo? Graças a Deus, né? Estamos em casa ainda, mas orando, crendo na nossa vitória. Logo, logo nós estaremos na escola. Amém? Iniciando o conteúdo da semana, né? Hoje nós vamos estudar história. Esse conteúdo está lá na página 64 a 66. Vamos iniciar o capítulo 3, que fala sobre o fim da escravidão. Meninos, nós falamos muito sobre preconceito. Hoje em dia se tem muito preconceito ainda, principalmente com a população negra. O que é preconceito? Né? Quando nós falamos sobre o preconceito, sobre uma pessoa que foi preconceituosa com a outra, o que significa dizer preconceito? O preconceito, o nome já diz, né? É uma pessoa que faz um preconceito, um pré-julgamento de algo que ela não conhece, né? Gerando discriminação, gerando muitos problemas para outra pessoa, até mesmo gera violência, certo? Então, quando nós começamos a falar sobre o preconceito da população negra até hoje, nós precisamos voltar um pouquinho no estudo da história para analisar o porquê que isso hoje ainda acontece. Veja bem, o Brasil, ele era uma colônia de exploração. Portugal, quando veio para o Brasil, ele veio para o Brasil para explorar as riquezas daqui. O clima do Brasil era um clima diferente da Europa. Então aqui se poderia produzir mercadorias que não se produzia lá fora. No caso, uma plantação, por exemplo, que se poderia produzir aqui era a cana-de-açúcar. O clima era favorável para essa produção. Então, Portugal precisava produzir isso em larga escala porque o açúcar enriquecia Portugal. E Portugal buscava o quê? Riquezas. Então, nessa época do Brasil colônia, Portugal trouxe milhões de homens e mulheres vindos lá da África, tá? Para serem escravos, para serem escravizados. Escravos eram vistos como mercadoria, tá? Então, eles trabalhavam aqui de forma sofrida, né? Eles não tinham direito a descanso, eles não tinham direito a impor nada, nem sua cultura, nem sua religião, eles estavam aqui a trabalho. Então, os escravos eles ficavam nas grandes fazendas, nos latifúndios. Eles eram responsáveis, né, pela plantação, pelo cultivo, pela extração da cana-de-açúcar para a produção do açúcar, certo? E os escravos, eles também trabalhavam, além das plantações, né, lá nas fazendas, eles também trabalhavam nas casas grandes, trabalhavam nos serviços domésticos. Algumas mulheres escravas até amamentavam os filhos dos senhores. Então, o escravo, ele trabalhava nas fazendas, mas ele também trabalhou em algumas regiões na extração de minérios. Muitos deles não sobreviveram a esse tipo de trabalho, porque era um trabalho extremamente desgastante e não tinham condições, né, para um ser humano. Eles não descansavam, né, provavelmente nem se alimentavam direito, né, porque não eram considerados como pessoas, imagine só. Né? Depois, os escravos também trabalhavam no cultivo do café, mas sempre ajudando os senhores, ajudando Portugal para se enriquecer, certo? Lá na página 66 fala muito sobre resistência e liberdade, que falam que muitos escravos, muitos negros, eles eram resistentes àquele tipo de trabalho, eles queriam ser livres. Muitos deles, eles fugiam das fazendas, né? Eles fugiam das fazendas e iam para se juntar a outros escravos também que fugiam, e aí formavam comunidades que eram chamadas de quilombos. Só que essas comunidades, elas eram um tipo de ameaça para os senhores. Então, o que acontecia nesses quilombos? Esses quilombos, os negros, eles poderiam ser eles mesmos. Eles poderiam exercer a cultura deles, né, a religiosidade, poderiam falar a sua própria língua.
Então, os senhores contratavam os capitães do mato, né? Essas eram pessoas contratadas por eles para poder pegar esses escravos e destruir esses quilombos, certo? E nós notamos também que mesmo depois, né, que da liberdade dos escravos, né, que se houve algumas leis, né, para a libertação dos escravos, as cartas de alforria, os escravos ainda continuavam os ex-escravos agora, né, ficavam à margem da sociedade. Que é isso, professora? Eles ficavam de fora da sociedade. Eles ainda eram discriminados, eles ainda eram considerados não como pessoas, mas como ex-escravos. Então, daí nós podemos notar que o preconceito era ainda forte, né? E o que acontece? Se tinha um ex-escravo, esse ex-escravo, ele poderia, você acha que ele conseguiria um emprego ou ele conseguiria uma condição de vida favorável em relação a uma pessoa que era considerada, entre aspas, branca? Não, né? Então esse foi o nosso conteúdo, né, de hoje, falando sobre o fim da escravidão, certo? Esse conteúdo que eu falei para vocês da página 64 a 66. Logo em seguida, tem algumas atividades da página 67 e 68. Eu peço para vocês que façam essas atividades, que amanhã eu vou corrigir com vocês, ok? Um grande beijo para vocês e até amanhã.